Moinho de Pedra. Vamos fazer uma viagem no tempo e ver como era produzida a farinha de milho na época dos colonizadores. Hoje, o processo é valorizado na agricultura familiar. Noz Pecan. Conheça mais sobre essa cultura, que é uma possibilidade de diversificação de renda para o agricultor familiar. Inovação e desenvolvimento. Veja como foi a 11ª edição do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, um dos maiores eventos do Brasil neste segmento, promovido pela EPAGRE. SC Agricultura no Ar, sejam bem-vindos! Começando agora mais uma edição do programa de TV da EPAGRE. Agricultura de precisão, melhoramento genético, produtividade e qualidade do arroz. Esses foram alguns temas do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Foi a 11ª edição do evento, que é considerado um dos mais influentes do Brasil na cadeia produtiva. A organização foi da EPAGRE e da Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado. Balneário Camboriú sediou a 11ª edição do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. O evento reuniu mais de 500 participantes entre pesquisadores, extensionistas, estudantes, professores, agricultores, representantes da indústria e fornecedores de insumos. Este 11º Congresso é uma realização da equipe de pesquisa do Programa Arroz da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, em parceria com a Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado. É um dos eventos de maior influência na cadeia produtiva. Isso porque as discussões que saem daqui interferem diretamente no manejo das lavouras dos rizicultores do Brasil inteiro. Esse é um evento que é caracterizado por ser um fórum, porque a gente consegue congregar todos os elos da cadeia produtiva do arroz irrigado. Então nós temos aqui toda a parte técnica, nós temos a parte de extensão rural, nós temos pesquisadores, professores, alunos, produtores. Então cada um trazendo as suas dificuldades, trazendo as suas, em busca de solução para os seus problemas. Então eu costumo pensar que é o fórum ideal para a gente discutir não só os problemas atuais, como também visualizar o futuro, né? Discutir temas que vão ser importantes no futuro. O Congresso trouxe como principais temáticas a inovação e o desenvolvimento para fomentar ainda mais a cadeia produtiva, uma das mais importantes do Brasil. Destaque para a agricultura de precisão, que discutiu a mecanização para aumentar a eficiência e reduzir custos. A ideia de trazer esse tema para o Congresso é justamente mostrar para a comunidade científica e também para o público em geral que a tecnologia, o impulso tecnológico na agricultura hoje ele é fundamental para atacar que são os dois principais problemas que nós temos hoje, que é custo de produção, né, e ataca em vias do aumento da eficiência do processo, e a questão ambiental também, que é reduzir excessos e reduzir problemas ambientais causados pelo excesso, e a agricultura de precisão vem justamente nesse sentido. Então a ideia é discutir isso com a comunidade científica para que a gente consiga avançar um pouco mais nisso em relação à cultura do arroz. E a questão da inovação está muito voltada, né, a cultura do arroz se baseia, por exemplo, na soja, onde eles têm lá softwares para monitoramento, né, a questão de sensoriamento remoto, aplicação com drones, esse tipo de coisa, né? E o arroz está vindo a reboque disso e tentando se moldar a essa tendência do mercado. Por isso a escolha do tema. A incidência de plantas daninhas e o melhoramento genético preventivo também foram debatidos. Precaução que busca aumentar a resistência das lavouras frente aos desafios futuros, como as mudanças climáticas, por exemplo. Temos buscado materiais adaptados a mudanças bruscas de temperatura, desde temperaturas altas a temperaturas baixas. Então, esses materiais são desenvolvidos pensando nessas variações climáticas e são materiais apropriados para o estado de Santa Catarina. A gente está investindo em termos de melhoramento, em desenvolver cultivares que sejam mais resistentes a fatores bióticos e abióticos, como por exemplo doenças, no caso de bióticos, como no caso da seca, né? Isso faz com que, uma vez que você tenha um cultivar naturalmente resistente, você vai economizar o uso de um defensivo, de um agrotóxico. Então com isso você consegue produzir de uma forma mais limpa. E a EPAGRE ela vem trabalhando, incentivando esse uso, né, criando-se uma cultura de tecnologia dentro da empresa para, ao longo dos anos, né,
que isso venha, que isso esteja no DNA, digamos, dos nossos pesquisadores, para que ao longo dos anos a gente venha desenvolvendo cada vez mais tecnologias de ponta e que possam colaborar com o agricultor, né, claro, no aumento de produtividade, no aumento da sua rentabilidade, né, mas que também dê uma certa comodidade, um certo, diminuir o esforço do produtor, né, durante seu trabalho. Homenagens também marcaram a abertura do evento. Placas comemorativas foram entregues a entidades e a profissionais que se tornaram referência nos estudos envolvendo a cultura do arroz. E um evento como esse, além de coroar esse trabalho desenvolvido pela EPAGRE, ele traz respostas às dúvidas e soluções ao setor, à cadeia produtiva. São mais de 300 trabalhos aqui apresentados nesses dias de congresso e que vão responder a muitas daquelas soluções, a muitos daqueles problemas enfrentados. E a gente pode afirmar que depois de um congresso como esse, a cadeia produtiva do arroz tem outro impulso no Estado, tanto por parte dos agricultores, dos pesquisadores, dos extensionistas que vêm buscar aqui conhecimento para fazer a difusão desse conhecimento até o nosso público. Isso fazer com que a produção de Santa Catarina, né, que já é então uma das melhores do país, com tantas cultivares já pela própria EPAGRE, né, traga mais novidade, traga mais alternativa para o próprio produtor e para o próprio consumidor. Então acho que é excelente, né, um grande evento e que tende então a ter um grande sucesso também para a atividade do arroz. No próximo bloco, moinho colonial. O processo de produção da farinha de milho, como na época dos imigrantes italianos. E ainda hoje tem Nogueira Pecan. Entenda por que agricultores da região de Rio do Sul estão apostando na produção dessa amêndoa que é muito saborosa e nutritiva. É rapidinho, o SC Agricultura volta em instantes. Previsão do tempo. Vamos às informações climáticas para a próxima semana em Santa Catarina com a EPAGRE Ciran. Olá! Finalmente volta a chover no estado de Santa Catarina. A passagem de um sistema frontal pelo sul do país traz chuva durante esta segunda e parte da terça-feira. Ela perde força rapidamente, mas traz um volume um pouco maior do que as últimas duas frentes frias, que praticamente não trouxe nenhuma chuva para o estado de Santa Catarina. De terça para quarta, volta a melhorar. A frente fria dá lugar a uma nova massa de ar frio e seco sobre o sul do Brasil, que volta a estabilizar o tempo com frio e formação de geada nas áreas mais altas do estado catarinense, meados desta semana, pelo menos até sexta-feira. Nas áreas mais próximas ao litoral, fica um pouco mais nublado, mesmo assim a chuva não é muito significativa. Devemos ficar com esse quadro de estabilidade pelo menos até o final da próxima semana. A colonização italiana no sul do Brasil foi expressiva principalmente na segunda metade do século XIX. As tradições e os costumes trazidos pelos imigrantes são mantidos até hoje em muitas cidades de Santa Catarina. No jeito de falar, no preparo da comida, nas cantorias e na união das famílias estão os traços da cultura italiana. O fogão a lenha mantém a cozinha aquecida. As panelas deixam o ambiente aconchegante e liberam um aroma de comida gostosa. Quando tiramos a polenta? E uma dessas receitas tradicionais precisa de tempo e força para mexer sempre, sem parar. É o caso da polenta, um prato típico da culinária italiana, incorporado na gastronomia do sul do Brasil. Os moinhos de pedra fazem parte da história da colonização de Santa Catarina. Em quase toda a comunidade rural havia
pelo menos um moinho para a produção da farinha de milho. Com ela, os agricultores faziam a tradicional polenta, um dos principais alimentos da cultura italiana aqui na região sul do Brasil. Nesse encontro, a polenta foi cuidadosamente preparada com farinha da melhor qualidade. Ela veio do Moinho Colonial Pedra Viva, um empreendimento da família Somariva, do interior de Ipumirim. No começo mesmo, nós não tinha tudo que nós temos agora, né? Para secar o milho, nós secava ao sol. Nós tinha que ensacar de noite, de manhã, daí punha de volta na lona, tudo. Paletear nas costas, porque não tinha secador, não tinha elevador, não tinha nada, né? Daí nós vinha, era sofrido. E vocês produzem quanta farinha de milho por mês? Já tem esse cálculo? Está em torno de 3.600 quilos por mês. Vende bastante. Vende. A maioria dos mercados da região nós temos farinha da nossa moinha. A gente pretende ao menos dobrar a produção, né? Que a gente está adquirindo outra pedra e viabilizar realmente o projeto. A família Somariva é uma das associadas à Coopermirim, Cooperativa de Agricultores Familiares de Ipumirim. Com organização e trabalho coletivo, elas conseguiram mais apoio institucional, fortaleceram os negócios e abriram portas de mercado na região. A história da família aqui, ela remonta lá a 2008, 2009, são 12, 13 anos já que a família vem trabalhando com essa atividade aqui. E o SC Rural, a EPAGRE, ela entra nesse projeto a partir do ano de 2011. E com os recursos oriundos do programa, a família pôde modernizar um pouco a unidade para a gente poder humanizar um pouco mais o trabalho também da família, reduzindo o esforço, né, para que se produzisse a farinha. Em relação à produção da matéria-prima, o milho, a própria família produz? A família ela produz cerca de 20 a 25% da matéria-prima que ela necessita aqui na unidade. O Cláudio e a Elisete, eles contam com alguns vizinhos como parceiros, então ele tem 3, 4 pessoas que são produtores fixos dele, que produzem só para o moinho dele, e ainda ele faz algumas compras esporádicas de outros produtores. E hoje em dia a gente vê um resgate mesmo dessa questão alimentar, porque foi se deixando muito de lado, né? Consumindo muito os industrializados. Então hoje nós temos o retorno dessa cultura, dessa questão alimentar muito forte, da questão de hábitos saudáveis, e o fubá, no caso que vira uma polenta depois, é um prato, além de típico, muito saudável, né? E aí o que ajuda muito no empreendimento que eles têm, justamente por essa questão, além da cultura alimentar, né? E depois do intervalo, nós vamos até a região do Alto Vale conhecer a produção da nossa pecan. Daqui um pouco, nós já voltamos. A cultura da nossa pecan é uma alternativa de diversificação da renda dos pequenos agricultores. Muitas famílias consorciam a produção da noz com outros cultivos. Confira o trabalho de técnicos e agricultores da região de Rio do Sul com essa cultura. A noz pecan tem sido colocada como uma alternativa de renda para a agricultura familiar. Muitos agricultores que investiam na silvicultura como uma forma de poupança para a família, vêm procurando outras atividades mais lucrativas, já que o eucalipto vem apresentando, nos últimos anos, uma queda de valorização. Agricultores e técnicos da região de Rio do Sul, em busca de uma alternativa de cultivo e qualidade de vida, apostaram na noz pecan. Porque a noz pecan é uma boa oportunidade para a agricultura, para a atividade agrícola, como uma opção a mais de renda para os agricultores.
é uma opção legal porque gera renda num ambiente bacana, como nós estamos aqui. Um pomar de noz pecan dá uma sensação agradável de paz e também de possibilidade de renda. Nós consideramos que a nogueira pecan é mais uma oportunidade para o meio rural. E nesse sentido, acredito que nós temos que tratar daquilo que é o mais real. Se nós tivermos de 1.000 a 2.000 quilos por hectare por ano, nós já estamos com uma produtividade razoável. A noz pecan é um bom negócio, vale o investimento, só que temos que ressaltar que é um investimento de médio prazo. Então, os melhores pomares vão ter um retorno econômico aí a partir do 8º, 10º ano, dependendo quanto for investir nele, quanto for dedicado nesse pomar, o retorno vai existir. Considerando que a noz pecan, a hora que começar a produzir, que o investimento se pagar, ela vai ter uma produção aí por 50, 60 ou 100 anos de produção de noz pecan. Em busca de mais informações sobre o manejo da cultura na região, técnicos de várias instituições e agricultores de diferentes municípios formaram um grupo de estudos, no qual compartilham resultados de pesquisas, técnicas, problemas e dúvidas. Bom, a gente também, há 7 anos, a gente implantou uma unidade demonstrativa, a partir também da necessidade da região e conhecer a cultura, também conhecer técnicas para seu cultivo. Então nós fizemos uma unidade com cerca de 40 plantas inicialmente, depois ampliando para 1 hectare. E iniciamos também esse trabalho em conjunto com a EPAGRE, com os produtores, para também estar apoiando, tentando auxiliar através de pesquisas dentro do nosso quadro funcional com a nogueira pecan. O seu Auri de Oliveira, agricultor de agronômica, é um membro ativo no grupo de estudos. Zela pelo seu pomar, pois enxerga no cultivo da noz pecan a garantia da sua aposentadoria. Aqui na nossa região foi com a ajuda do Glauco, da EPAGRE, que formamos um grupo de 60, 70 produtores, e a gente constantemente está repassando os conhecimentos, visitando, animando o outro, novos conhecimentos, e é isso que faz a coisa andar. Anderson Zanella, jovem agricultor de Presidente Getúlio, deixou a lavoura de fumo para empreender na indústria têxtil. Hoje tem planos de voltar ao campo, mas para isso o pomar de nogueira pecan já está implantado. É uma propriedade pequena, né? E ao todo dá 8 hectares implantados já, com um limite de 10 no máximo de área, né? Tem o pessoal da EPAGRE que auxilia, do IFC, e é um pessoal bem ativo que gosta de ir atrás de novidades, então a gente consegue ter bastante informação com eles, né? De início era para ser o eucalipto, mas aí como a gente tinha a proposta de um dia voltar para a propriedade, a gente queria alguma cultura que fosse mais sustentável, que trouxesse retorno todo ano. E o eucalipto ele normalmente traz o retorno uma vez só a cada tanto tempo, né? Então a gente pensou numa cultura que fosse de um certo longo prazo de início, mas que trouxesse retorno anual. E aí a gente começou a pesquisar e vimos na noz pecan uma excelente alternativa. O extensionista da EPAGRE de Rio do Sul, Glauco Lindner, fala, de forma simples, como deve ser o solo para que a nogueira pecan atinja seu máximo potencial produtivo. De que nós precisamos de um pouco de pó de rocha, das mais variadas que nós tivermos, do calcário, do fosfato natural, das outras rochas que tiverem na região. Então nós precisamos de um pouco de pó de rocha, um pouco de cinza, um pouco de esterco e muita palha. Se nós tivermos muita palha nos nossos cultivos, inclusive da noz pecan, nós vamos ter belíssimas produções, sem doença nas plantas, sem doença e também sem pragas nos nossos cultivos. A experiência com a produção de noz pecan orgânica, produzidos em sistemas orgânicos, é muito interessante e é possível. Isso que é importante, nós temos trabalhado aqui. Nós estamos aqui num pomar que tem 10 anos e que nós estamos fazendo o manejo nesses 10 anos no sistema orgânico de produção, em que as plantas estão produzindo bem, estão dando a resposta, estão saudáveis, nós temos poucos problemas com doenças e poucos problemas com pragas. E, portanto, ela é possível.
Uma das vantagens da cultura é a possibilidade de consorciação, ou seja, pode-se ter duas fontes de renda na mesma área. Nessa área que nós estamos aqui, nós já tivemos ovelha, já tivemos gado de corte, que poderia ser consorciado, como também poderia ser consorciado com outras fruteiras, como, por exemplo, inclusive banana, citros, figo, outras fruteiras assim por diante. Até a ideia nossa é essa mesmo, a gente quer introduzir a nossa pecan e depois entrar com o gado de corte. Poderia ser também gado de leite, mas não é o nosso caso. A gente pensou mesmo no gado de corte, né, para ter uma diversificação da propriedade em si, né? É plantado aqui o milho praticamente que orgânico, abóbora e adubação verde. Em torno de 90% das nozes, pecan e nozes de forma geral, são importadas. Então nós temos um mercado bastante grande aí para as nozes pecan. Atualmente as agroindústrias no Rio Grande do Sul que compram grandes quantidades pagam R$12 para o quilo da noz seca e com 50% de aproveitamento de amêndoa. Claro que se eu tenho uma produção que o mercado local absorva, que eu possa vender na feira, possa vender direto ao consumidor, eu vou conseguir aí preços melhores, de 15, 18, 20 reais. Se eu tiver uma produção de noz produzida no sistema orgânico, eu vou ter possibilidade de agregar mais valor ainda a esse preço. Sendo um alimento saudável, rico em gorduras boas, as amêndoas da noz pecan têm uma ótima aceitação de mercado. Porque as pessoas elas estão procurando por qualidade, alimentos saudáveis, e a noz pecan ela é da nossa região. Isso é um diferencial muito grande, né? Então a noz pecan também é versátil na cozinha, como todas as nozes. A gente sabe que a noz pecan é excelente também para a memória, né? Ela tem gordura boa, tanto quanto outras nozes, mas preferencialmente hoje a gente trabalha muito com leites vegetais, com ricota de castanha. Então, assim, por ser versátil na alimentação, fácil de comer e um lanche saudável que pode levar na bolsa, né? Antes de encerrar o programa, queremos prestar a nossa homenagem ao engenheiro agrônomo e comunicador Silvano Luiz Breda, que por mais de 30 anos fez parte da equipe do programa SC Agricultura. Com desenvoltura e competência, Silvano retratou aqui um pouco dos valores de nossa terra e de nossa gente, difundiu tecnologias e levou o nome de Santa Catarina para todo o Brasil.